Olá, alunos de Filosofia do Direito! Estamos aqui para a terceira parte da sexta aula da nossa disciplina e hoje falaremos sobre o jusracionalismo, né, que é a matriz do jusnaturalismo ali do século XVII para o século XVIII. Né? Na verdade, é uma matriz que vai se dividir em algumas correntes diferentes. A gente tem vários autores que tratam de leis naturais e de razão nesse período. A gente tem Hobbes, a gente tem Locke, a gente tem Rousseau, falando sobre o mesmo tema, sobre bases muito semelhantes, só que por caminhos um pouco diversos, né? No entanto, todos eles, de alguma forma, em algum ponto da sua teoria, buscam algo que foi estabelecido por um outro autor que nem se preocupava tanto com o direito assim, que era René Descartes. Né? René Descartes, né? O francês René Descartes, ele tenta estabelecer para ciências não matemáticas, né, aquela mesma certeza que havia nas ciências matemáticas. Há uma inquietação em Descartes no sentido de que havia uma falta de precisão nessas outras ciências que não aquelas ciências matemáticas. Né? Sentia falta de 2 mais 2 ser 4 também, né, em outras ciências que não as matemáticas. Né? Então não vai tratar especificamente do direito, mas ele vai dar a base para que uma série de teorias que buscam um saber mais certo, mais preciso, mais seguro possam se desenvolver. Né? Aquela ideia de que você não pode admitir como verdadeiro o que não seja evidente para o espírito, né? Que não seja evidente para a razão. E você só obtém isso se você aplica métodos, né, que possam revelar verdadeiros axiomas, né, verdadeiros axiomas mesmo nas ciências não matemáticas. Né? Então, você possa chegar naquelas premissas que são incontestáveis. Né? Então, numa matemática que simples, você nunca vai contestar que 2 mais 2 é 4. E em direito, talvez isso também seja possível, talvez fosse possível. Essas teorias vão tentar buscar isso e vão se utilizar da ideia de lei natural para chegar nesse sentido. Quer dizer, você vai aplicar métodos, você vai aplicar a razão, você vai exercitar a razão para então descobrir quais são esses princípios, né, que vão ser aí, claro, imutáveis, como todo axioma, como toda premissa incontestável, vão ser imutáveis e podem ser observados, portanto, por qualquer um que também exercitar a razão no mesmo sentido, qualquer um que aplicar os métodos de maneira correta. Então, o direito passa a ser dedutível, certo? Você aplica a razão e encontra o direito. E vejam, a gente não está falando de um processo de construção do direito, aquilo que vai ser estabelecido como o centro das discussões no positivismo. Né? No positivismo o homem cria o direito. Aqui não. Aqui o homem vai entender o direito por meio da razão. Né? A razão vai ser utilizada para que você entenda quais são de fato as leis naturais. E nessas teorias há também algo bastante importante, que é você modificar o seu foco de visão da natureza do homem, né, no objetivo essencial do homem, como queria Aristóteles. Ou seja, o homem é direcionado a associar-se. Né? Então, se a natureza leva o homem à associação, eu entendo o direito, as leis naturais, a partir da observação das associações. Aqui a gente vai estar muito mais preocupado, os jusracionalistas estarão muito mais preocupados com aquilo que move o homem, aquilo que move o indivíduo, porque essas teorias elas são muito marcadas, né? Grande parte delas são marcadas pela visão do homem como centro, do homem indivíduo como centro de toda percepção dessas leis naturais. Né? Então é a partir da observação do indivíduo, a gente passa a ter uma visão atomista da coisa, é a partir da observação do indivíduo, do que move
o indivíduo que eu vou entender, então, as leis naturais, né? Essas leis que vão formar axiomas, coisas que eu não contesto. Se eu aplicar os métodos, eu vou descobrir esses axiomas, eu vou chegar sempre ao mesmo resultado, né? O que me dá certeza, o que me dá segurança, o que me dá a possibilidade de impor esse mesmo direito a uma série de pessoas, a uma série de povos, inclusive, né? Porque se o direito é um só, ele é revelado por um método, qualquer sociedade, em qualquer tempo que aplique esse método, ele vai chegar ao mesmo resultado. Lembrem-se que a gente continua no momento de expansões territoriais, de contato com outros povos, decisões religiosas. Então, um direito mais certo, um direito mais seguro, um direito que eu possa impor a todos é bastante conveniente, é bastante interessante, né? Então, a gente tem uma série de razões que movem, o homem, né? A depender da teoria que a gente estiver observando. Algumas delas vão direcionar para a conservação, outras delas vão se direcionar para a felicidade, ou seja, o homem busca a sua conservação, o homem busca a sua felicidade, o homem busca a propriedade, o homem busca a maior utilidade, né? Então, diversas teorias vão apontar para causas de movimento, né? Para aquilo que move o homem diferente, né? No entanto, todas elas vão dizer que o direito natural vai se identificar pelos processos racionais que vão estar direcionados justamente para essas buscas, né? Então, é direito natural a ser identificado pela razão toda aquela regra que colaborar, né, no caso da busca pela conservação, que colaborar para a conservação do homem. Aquelas teorias que acreditam que o homem busca a felicidade é direito direito natural a ser identificado pela razão, por métodos racionais, tudo aquilo que levar para a felicidade, né? Tudo aquilo levar para a felicidade. Então, a gente tem aqui teorias baseadas naquilo que move o homem e não na natureza, na própria natureza do homem, né? Não na própria natureza do homem, como a gente já teve em concepções passadas. No entanto, é importante observar e é importante frisar que a gente está tratando de teorias que buscam compreender o direito por meio da razão, né? A razão não é criadora do direito, a razão ela compreende o direito e por isso essas teorias permanecem no campo do justnaturalismo, né? Muito embora a gente possa chamá-las de justracionalismo, porque são matrizes justnaturalistas muito baseadas na razão, matrizes que afastam, né, quase que definitivamente a influência do divino, né, da autoridade divina, teorias que são bastante seculares e inclusive vão construir, dar bases, né, pro positivismo, né, para a construção do positivismo. Também é baseada na ideia de segurança. O justpositivismo, ele estrutura todas as suas bases justamente para que a gente possa ter um direito observável por todos, um direito que seja mais seguro, né? E se aproveita de muitas das construções desse período, né? Desses justnaturalismos de matriz racionalista, que são característicos aí, principalmente, né, do final do século XVII aí, e de todo o século XVIII. Né, de todo o século XVIII a gente vai observar em Hobbes, em Locke, em Rousseau, né, um justracionalismo que para a nossa cultura jurídica é muito reconhecido e muito importante, inclusive. A gente vai ter aí talvez como grandes expoentes dentro dessas concepções, né? O Rousseau buscando felicidade, né? Rousseau, o objetivo da sociedade de Rousseau é a felicidade. Então, as leis da razão vão ser direcionadas àquilo que gera maior índice de felicidade para a população, né? Mas antes deles, Hobbes, por exemplo, acreditava que a conservação, a paz, né, era bastante importante ser buscada. Então as leis racionais apontariam justamente para os meios
necessários para estabelecer a paz, a segurança e a conservação. E esse meio, grande meio, seria justamente entregar o próprio direito a uma grande autoridade, né, que pudesse garantir, por meio inclusive da força, que as pessoas se mantivessem conservadas em paz, né? Seria uma matriz absolutista, né, desse direito racional. Enquanto que Locke já vai dizer, olha, não, a gente não pode abrir mão do direito sequer para uma autoridade, o direito natural é quem vai determinar como as coisas devem acontecer e a autoridade, né, ela simplesmente vai gestar esses direitos naturais e não pode se opor a eles, né? Não pode se opor a eles. Vejam que há uma mudança de uma matriz absolutista em Hobbes para uma matriz já bem liberal em Locke, ou seja, bem mais próxima da construção que a gente vai ter aí já no século XIX, que vai se solidificar no século XIX e dar os contornos bem claros de um positivismo jurídico.